Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos para o nosso 7º encontro do módulo Magnetismo, os pontos magnéticos centrais dos seres humanos e o autoconhecimento. Um esclarecimento rápido, muitas vezes pode passar a impressão de que o estudo do magnetismo, dos pontos magnéticos centrais ou dos chakras, eles são um assunto técnico, digamos assim. Na verdade, não é, né? O estudo do corpo espiritual e desses pontos centrais, eles são fundamentais para a nossa evolução, para a nossa educação espiritual. Então, hoje a gente vai abordar esses pontos, né? Os 7 principais, né? Como a gente já explicou no encontro anterior. Começar a fazer uma relação entre esses pontos e quem nós somos. A gente vai usar uma linguagem mais didática, mas é importante esclarecer o seguinte. Quando a gente fala do coronário, do frontal e etc., nós não estamos falando entre aspas, de um pedaço do corpo espiritual. Nós não estamos querendo destacar o formato deles. O que nós estamos querendo, o assunto que a gente está trazendo é o seguinte, são as expressões do espírito. Então, a expressão de espiritualidade do espírito encarnado ou desencarnado, ela é mais visível, ela está mais presente no que a gente chama de ponto magnético coronário, né? No que os hindus chamam do lótus de 1000 pétalas, nessa região acima da cabeça. Certo? Então, ali é uma expressão da individualidade. Então, quando a gente fala centro de força, chakra, nós estamos falando de uma expressão do espírito. Certo? Então, há uma relação entre o espírito e o que ele expressa nos seus centros de força. Então, é importante a gente ter isso em mente para que a gente não, quando a gente falar só laríngeo ou cardíaco, a gente não cair na tentação ou no erro que a medicina tradicional comete. Né? Quando fala, o fulano está doente do pulmão, óbvio, mas o certo é, a doença está se manifestando no pulmão. Há uma questão emocional, há uma vivência individual que se expressa como uma doença pulmonar, mas não é simplesmente o pulmão está expressando aquele conflito espiritual mais profundo. Então, os chakras, eles vão expressar as conquistas, né, os conflitos e o atraso espiritual de cada individualidade. Então, se você desencarnar e quiser fazer um estudo de quem é determinada personalidade, né, esse é um dos caminhos muito seguros. Você estuda os chakras e tem que ter acesso as fotografias ou a visão dos chakras desse indivíduo. Você já sabe quem é. Né? Porque ali, através desses 7 chakras, você vai entender as 7 principais dimensões do ser humano. Então, é a questão do nosso encontro. Nós vamos estudar esses pontos magnéticos como as nossas dimensões centrais. E aí a reflexão vai para quem nós somos e a nossa conduta. Por isso, essa relação entre pontos magnéticos e autoconhecimento, certo? Vamos para o primeiro e o mais importante, né? O coronário. O que é que esse ponto magnético expressa? Né? Ele expressa a nossa relação com Cristo, ele expressa a nossa relação com Deus, ele expressa a nossa relação daquilo que há de mais sublime no universo, na criação divina. E é interessante que, se a gente observar as pinturas, né, de espíritos evoluídos, mais de santos, mas em diversas culturas, é muito comum as pessoas colocarem ao redor da cabeça algo luminoso, né? Algo dourado, um amarelo, algo muito iluminado. Né? Me parece que é uma intuição disso. Então, a sua espiritualidade mais profunda está expressa no seu chakra coronário. Né? Como é que ela está? Um amigo espiritual que esteja do seu lado agora olhando para esse chakra. E os espíritos nos estudam, viu, gente? É importante
É importante a gente não ter essa ilusão. Eles vêm em grupo e ficam olhando a gente, né? Diz, olha fulano, faça uma relação aí entre o coronário dele, né, que é no topo da cabeça, e como é que ele ora, e como é que ele encara a vida. Olha a relação entre essa luminosidade, maior ou menor, que alguma luz todos nós temos, né? Não vamos dar uma de falso humilde, alguma coisa de boa a gente tem. A intensidade dessa iluminação, as cores que ele emite e quem ele é, e a relação dele com Deus. Então, esse ponto magnético, ele vai expressar, ele não vai dar, gente. Não é assim, eu tenho esse chakra bom, então eu vou ser bom, não. Ele expressa a sua relação mais profunda com a vida e com a criação, né? E aí a pergunta, como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a sua relação com Cristo? Como é que está a sua relação com o que se chama de eu superior, eu profundo, com a sua dimensão mais sábia? Você tem investido, talvez essa seja a pergunta mais importante, você tem investido nessa relação? Como é que se investe nessa relação? Né? E aí por isso a gente vai ter o encontro 7 e o 8, porque o 8 a gente vai desenvolver isso, como investir nessa relação. Hoje é importante que a gente entenda o quê? Nós temos que cuidar dessa dimensão nossa, a dimensão relação com Deus e relação com Cristo, certo? E isso é visível no mundo espiritual. Como é que a gente pode pensar em termos de sensação desse centro de força no corpo? Normalmente, quando a gente está orando, né, com fé, ou às vezes numa reunião mediúnica está bem concentrado, a gente sente um calor suave, a movimentação energética, né? É um calor suave, às vezes dá a impressão que alguém está passando a mão sobre a nossa cabeça, um pequeno vento, né? Às vezes a gente sente, né, uma folha bem suave tocando nossa cabeça. As sensações são, né, uma movimentação de um vento. Pelo menos nas minhas experiências e pelo que tenho lido, algo muito suave. Né? É uma movimentação desse centro de força. Né? E aí ele vai refletir a nossa relação com Deus. Então, não adianta, por isso que é legal a gente estudar isso, né, o magnetismo e o espiritismo, porque a gente amadurece. Não adianta você chegar no plano espiritual, não, porque eu tenho uma fé profunda, a minha relação com Deus é uma coisa linda. As pessoas vão olhar para o topo da sua cabeça. É simples assim. O espírito mais maduro, ele vai olhar e se ele não for tão evoluído, ele vai simplesmente dizer, mas cadê a tua luz na tua cabeça que eu não estou vendo? Né? Então, a nossa relação com Deus é a principal dimensão da nossa vida eterna. Importante entender isso, né? E esse chakra, ele simboliza e significa isso. Não por acaso ele está acima de todos, né? Na verdade, ele está acima até do corpo. Olha que legal, né? Ele se vincula ao corpo, mas ele está no topo do topo, né? Onde a gente, né, coloca uma coroa, digamos assim. É a nossa dimensão central. Depois, nós vamos para a nossa segunda dimensão mais importante, que é o chakra frontal. É o chakra da percepção. Né? Como nós percebemos a vida? Depois de Deus, essa é a questão mais central para o espírito. Como você percebe a vida? E percepção aqui é algo muito amplo. A percepção engloba os 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar, o cheiro. Mas também é como você percebe a sua história atual, como você percebe as suas encarnações passadas. E talvez você que não conheça, né, muita reencarnação, diga, mas como é que eu vou perceber uma coisa que eu não lembro? Você percebe. Todos nós percebemos as nossas encarnações passadas da mesma forma que a gente percebe a nossa infância mesmo sem lembrar. Um exemplo mais básico, muito comum. O indivíduo ou nós temos um trauma de infância que influencia a nossa vida
influencia objetivamente a nossa vida, as nossas opções, as nossas escolhas, os nossos erros e acertos, e a gente não lembra, né? Então, assim, eu tenho lembrado de coisas agora, eu tenho 45 anos que aconteceram quando eu tinha 7, 8, 3 anos, eu estou lembrando agora. E é impressionante como eu observando agora, eu vejo que aquele acontecimento de 40 anos atrás foi marcante em centenas de escolhas da minha vida, mesmo sem eu lembrar. Então, assim, eu posso não lembrar com consciência, mas eu percebo e ele influencia a minha vida. Da mesma forma, as suas existências passadas são percebidas por você e afetam a sua vida. Então, a percepção ela é o sentido, ela é a percepção da nossa história atual, ela é a percepção da nossa história espiritual. O Emmanuel fala isso muito bem no livro A Caminho da Luz, quando ele fala da profunda angústia de saudade que os espíritos exilados sentem na Terra. Sentiram e sentem. E aí ele diz, por isso, em todas as culturas, há o símbolo do paraíso perdido. Então não é assim, eu estou lembrando aqui que eu estava em capela, fui expulso, então eu vou criar aqui a história do paraíso perdido, vou escrever aqui a Gênese, ou vou criar os outros mitos. Não é isso. Mas há uma percepção. Eu percebo que eu fui expulso do paraíso. Numa época da história que ninguém sabe que a Terra é redonda, ninguém sabe que tem vindo de outros planetas, ninguém sabe de nada. Mas há uma percepção, e isso é traduzido através da mitologia. A percepção também é a percepção dos sonhos conflito, dos sonhos experiências espirituais. É a percepção dos símbolos da vida. Então, isso é percepção. Para a gente entender, né, o que é que a gente está falando por percepção? Mas aí vem a questão central. Como você percebe a vida? Como você se percebe? De uma forma elevada e generosa ou de uma forma pequena e autocondenatória? Como você percebe o outro? Como um filho de Deus em processo de aprendizado e de iluminação? Né? Ontem eu estava assistindo uma palestra, não vou citar nomes, mas eu achei muito engraçado, porque a pessoa diz assim, fulano de tal, né, psicanalista em formação. E aí eu me imaginei eu sendo apresentado, como eu vou pedir para ser apresentado quando eu for palestra, né? For fazer palestra, eu vou dizer assim, Carlos Luiz, um Cristo em formação. Quer dizer, o que é que eu lembrei? E é verdade, eu sou um Cristo em formação. Um dia vocês vão poder me visitar no planeta que eu governo. Vai demorar um pouco, mas eu chego lá. Então, o que acontece? Você percebe o outro como um Cristo em formação? Você percebe o outro como um projeto de Deus maravilhoso em formação? Né? Você percebe os seres humanos, você e a todos, como você percebe o outro? Como você percebe o equívoco do outro? Com a condenação terrível ou com a compreensão de quem olha que o outro está em formação? Ele errou, mas ele vai aprender. Ele equivocou-se, mas um dia ele vai ter sabedoria. Eu errei, mas um dia eu terei sabedoria. Então, assim, essa percepção é algo muito amplo. Né? Não é tão amplo quanto a nossa relação com Deus, mas é algo imenso. Como nós percebemos? Então, é fundamental a gente entender que o processo de percepção é uma escolha do espírito. É uma escolha. E eu não vou entrar porque não é minha área, mas eu acho fantástico, né? Os estudiosos aí da física quântica, etc., eles vão dizer que a percepção é o que determina a ciência. Na verdade, eles vão ser mais ousados. Eles vão dizer que a percepção cria a realidade. É algo meio maluco, né? Assim, para quem tem uma visão científica mais restrita. Mas a percepção, de fato, cria a realidade. E aí eu posso dar um exemplo cotidiano. Chega uma pessoa, a forma como você percebe a pessoa que você se relaciona
cria relações totalmente diferentes. É muito impressionante isso. Né? Existem centenas de experiências na psicologia que vão mostrar situações mais curiosas. Né? Então, essa percepção ela afeta a sua realidade biológica e afeta a sua relação social, afeta como você constrói a sua vida. Então, essa é a segunda dimensão central do espírito. É importante entender que temos que refletir sobre isso. O terceiro ponto magnético central é o do laríngeo, né? Então, o primeiro se localiza na coroa da cabeça, o segundo na testa, né? Que a gente já falou, simbolicamente é o terceiro olho do hinduísmo, né? Olho por quê? Porque quem percebe, o órgão que melhor representa a percepção é o olho. Né? Então, é o terceiro olho. E o outro se localiza na garganta, né? Equivalência, o laríngeo. E esse é um ponto magnético muito interessante. Porque ao mesmo tempo que ele é responsável pela respiração, ele é responsável pela expressão, que significa que ele é responsável pela criatividade e pela vontade. Leon Denis já destaca isso. Ele coloca uma das forças centrais do espírito e do universo se chama vontade. Vontade. Se você não tem vontade, você não cresce espiritualmente. Né? É o que na mensagem do Evangelho se chama de fé. É uma das dimensões da fé. Né? E aí a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é muito bonita, porque diz o indivíduo alcança porque ele tem certeza que vai alcançar. Né? As grandes obras são fruto dessa vontade, dessa convicção. Eu irei conseguir. Então, os grandes projetos de crescimento espiritual, eles requerem um desenvolvimento de uma vontade poderosa. Né? Leon Denis trabalha também muito esse tema. Uma vontade poderosa capaz de sobrepujar todos os obstáculos. Você pode desenvolver, eu posso desenvolver, todos nós, na verdade, temos que desenvolver isso. Não há evolução sem vontade. O Leon Denis vai destacar uma coisa que eu acho que é até pertinente ao movimento espírita, talvez, ou pelo menos para uma parte de nós. Ele diz que o cristianismo, falando das religiões tradicionais, fizeram o espírito encarnado perder sua virilidade, sua vontade. Só há crescimento espiritual com vontade. E é muito bonito porque as grandes mediunidades são frutos de indivíduo de extraordinária vontade. Né? O Chico Xavier, que a gente tem uma imagem mais dele idoso, a gente projeta ali um santo medieval que ele nunca foi. O Chico Xavier é um espírito poderoso de uma poderosa vontade. Ele não era um ser sem vontade, não. Se a gente pegar a Ivone Pereira, uma vontade poderosíssima. Uma definição clara do que é na vida. Uma postura clara e límpida. Então, nesse ponto, o Espiritismo vai se diferenciar das virtudes da passividade. O Espiritismo valoriza porque compreende que é uma das três principais dimensões do Espírito por toda a eternidade, ou pelo menos até onde a gente entende aí nos próximos bilhões de anos. Certo? Como é que a gente sente isso? A sensação desse chakra? É uma espécie de coceira na garganta. Parece que a gente está com uma coisa meio que querendo engolir, meio que um pouco entalada, tá certo? Às vezes até a gente tosse. São quando essas energias começam a se movimentar. Essas são as três dimensões centrais que todos nós temos. A relação com Deus, a nossa percepção e a nossa vontade. São 7 chakras centrais e é muito interessante porque a gente vai ter esses 3 superiores, nós teremos 3 inferiores e teremos um no meio. E esse é o cardíaco. Que não é o chakra do amor, é o chakra da emoção. E ele acaba sendo responsável pelo equilíbrio geral. Ele é uma espécie de conexão entre as 3 inspirações superiores e as 3 mais básicas, mais elementares. Quando a gente fala inferior, a gente não está falando ruim, negativa. Só não é tão importante quanto. Tá certo? Da mesma maneira, sei lá, que um coronel
é inferior a um general, mas assim, ele é uma figura, é um cargo importante no exército. Tá certo? Então, todos esses são os 7 centrais. Então, todos eles, né, são extremamente importantes. E aí, né, surge a questão: como estamos lidando com a nossa emotividade? E é curioso que nós vivemos numa época em que muitas vezes nós queremos ser vítimas, nós optamos por ser vítimas, entre aspas, porque ninguém é vítima, da nossa emotividade. Ah, mas eu fui arrastado por aquela sensação, aquela paixão. Você pode ter sido arrastado e nós podemos ser arrastados, se quisermos. Agora vem o ponto de compreensão que o Espiritismo traz. Todos nós podemos ser arrastados por paixões inferiores, por angústias terríveis. E na hora que o processo desencadeou, às vezes não dá para parar mesmo. Porque a gente acha, aí vamos entender, né, o laríngeo, o que o laríngeo simboliza, a vontade. A gente acha que vontade é algo instantâneo, né? É leite em pó, bota na água e está pronto. Não é. Né? Não é macarrão instantâneo que faz em 3 minutos. Vontade não é isso. Vamos entender como é que funciona a dimensão emocional. A dimensão emocional, ela é subordinada à nossa relação com Deus, à nossa percepção da vida e à nossa vontade. Vamos lá. Aí, o indivíduo não investe numa relação profunda com Deus ou com o Cristo, né, que simboliza Deus para a gente na Terra. O indivíduo não educa sua percepção de si e do universo. O indivíduo não desenvolve uma vontade poderosa. Aí ele é arrastado pelas paixões inferiores. Simples assim. Por quê? Porque ele não cultivou nada que é superior. Então, quem passa a mandar são as emoções inferiores. Importante entender isso. Então, o indivíduo tem emoções descontroladas, extremamente raivoso. Tudo ele grita, tudo ele quebra, ele bate na pessoa, e de repente depois ele se arrepende, e às vezes se arrepende com sinceridade. Só que na ignorância dele, ele não sabe se educar. Ele acha que para ele se educar, ele tem simplesmente que, na hora que tiver vontade de bater, ele não bate, como um passe de mágica. Não é. Se ele quer educar esse impulso agressivo de agredir fisicamente os outros, ele só vai conseguir de fato se ele pedir ajuda do mais alto dele. Ele tem que pensar na relação dele com Deus, ele tem que começar a perceber a vida de uma forma mais elevada e ele tem que desenvolver a vontade. Então, muitas vezes, o jogo da evolução é decidido aí. A vitória espiritual, muitas vezes, é decidida no coração. Porque se você está trabalhando bem essas 3 dimensões, o coração vai se educar. Consequência, ele é subordinado, é uma ordem de um general para um indivíduo de médio escalão. Ele obedece e pronto. Né? Como a lei da gravidade, obedece e pronto. Então, se você cuidou desses 3, eles vão canalizar para o seu coração, para as suas emoções, o que você tem desenvolvido em cima. E o coração, como esse intermediário, porque é a emoção, vai contagiar o resto das suas dimensões. Uma observação para que isso fique muito claro e não reste nenhuma dúvida, que é uma coisa mais imediata. Está agitado? Faz um exercício de respiração e de percepção. Se está muito agitado, ok, tenta fazer uma prece, o máximo que você conseguir. Direciona a sua percepção para algo harmonizado, que pode ser uma paisagem, um pôr do sol, uma música, um cheiro agradável. Se envolva dessas percepções harmônicas e respire lenta e profundamente. Meu amigo, não tem como você não se acalmar, talvez até você durma. Não é verdade? Então é isso. Quer dizer, a emoção está subordinada
a essas 3 dimensões. Então, se você quer educar sua emoção, não fica brigando com as emoções que existem. Reconhece, aceita as emoções que existem e começa a trabalhar em cima, né? E aí essas energias e esse padrão vai pouco a pouco se instalar no seu coração. Vamos agora para o nosso chakra gástrico, né? Como é que mas só um pouquinho como é que é a sensação do cardíaco? Essa a gente já sabe, né? São as palpitações, o ritmo do coração, às vezes uma coisa mais pesada, o coração preso, né? A gente literalmente sente o coração esmagado, diminuído. Não é o órgão físico, é a sensação do chakra, certo? Abaixo dele nós vamos ter o gástrico, o esplênico e o chakra genésico. O gástrico, e aí a gente se pergunta, né? Como está a nossa conduta, inclusive alimentar, alimento físico? E aí eu vou destacar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, porque quando a gente aborda esse assunto, a gente às vezes aborda ele de uma maneira muito estreita, né? Quando a gente lança uma reflexão alimentar, a gente já cai na armadilha dos fariseus, né? Pode comer ou não carne, alimentos puros e impuros. Quando a alimentação é algo muito mais amplo, a gente tem que avaliar o conjunto da alimentação. Primeiro, qualidade, mas também quantidade, né? Como diz o Chico, como diz Emmanuel Chico, há décadas atrás, as pessoas morrem mais pelo excesso do que come, do que bebe, do que pela falta. Hoje, tem ramos da medicina que provam isso, né? O excesso de alimentação é muito ruim. Tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque a gente diminui muitos anos de vida porque a gente come demais. E aí, quando a gente combina comer demais e comida sem qualidade, aí a gente vai, com certeza, né, pelo menos estar lançando a candidatura a um suicídio indireto. Então, avaliar isso, gente. A gente não vai trabalhar isso aqui, não é o propósito, mas a gente sabe, né? Frutas, verduras, legumes, né? Como diz um amigo espiritual preto velho, de uma maneira muito bonita, ele diz: quanto mais perto da árvore, melhor, quanto mais perto da natureza, melhor o alimento. Quanto mais perto da árvore, melhor a fruta. O que ele quer dizer? Quanto mais fresco, né? Ele quer dizer que o ideal seria a gente colher ali na hora e comer. Ah, não dá, mas vamos tentar pegar os alimentos mais próximos disso, tá certo? Então, ter muito cuidado com isso. E muitas vezes, aí a gente vai ver a inter-relação. A emoção afeta profundamente o gástrico, né? Como é que você se porta? Como é que a sua dimensão de alimentação se porta quando você está ansioso? Né? É muito claro a gente ver como a emoção, né, interfere nesse centro. Né? E aí, observe, se a gente fez o dever de casa nas nossas 3 primeiras dimensões, o coração se harmoniza. Naturalmente, a nossa alimentação passa a ser equilibrada. A gente vai comer menos, a gente vai se satisfazer mais, a gente vai ter mais prazer, porque a nossa percepção é educada, a gente vai perceber melhor o prazer dos alimentos, né? A gente vai, então, esse conjunto de cima educa também o chakra gástrico, via coração, né? Qualquer um de nós que tem um mínimo de autoobservação vai ver que o nosso estado emocional afeta de uma maneira muito direta a nossa conduta alimentar. Abaixo dele nós vamos ter o chakra esplênico, que é o responsável pela distribuição, pela circulação de energia no corpo, né? Então é interessante que ele faz uma limpeza energética, tá certo? E redistribui. Vai ter a ver com a qualidade de alimentos, né? Porque ele está ligado ao fígado. Inclusive a sensação dele muitas vezes são pontadas no fígado, na região do fígado e do baço, sensação que a gente percebe no corpo. E do ponto de vista da nossa postura, ele lança uma questão interessante, porque esse chakra é o chakra que é o que mais sofre com a depressão. Na verdade, o tratamento magnético da depressão, ele tem como ponto central esse ponto magnético do corpo espiritual, né? Foi uma grande descoberta do Jacomelo.
E hoje já está assim comprovadíssima, tá certo? Assim, por milhares e milhares de casos de recuperação de depressão atuando magneticamente nesse chakra, né? No Brasil todo e em alguns outros países. Então, assim, por quê? Porque ele é o chakra que reflete como a gente lida com as impurezas. Como é que a gente lida com as impurezas da vida, com as nossas impurezas emocionais, com as impurezas do outro, né? Então, o que é, assim, eu estou falando de uma maneira muito simples, mas desse ponto de vista, o que é a depressão? Nós não estamos conseguindo assimilar aquilo que a gente observa de impureza na gente e nos outros. A gente não está conseguindo filtrar essas energias. Então é muito comum a pessoa entrar em depressão quando ela observa algo muito terrível em si mesma. Ela perde o ânimo, ou de alguém, quer dizer. Ela não consegue lidar com aquela impureza, ela não consegue lidar com aquela carga muito difícil. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com, né, com a nossa sombra? Como chama a psicanálise junguiana, essa dimensão que a gente nega. Como é que a gente liga com a nossa dimensão que a gente classifica de desagradável? Como é que a gente lida com a dimensão desagradável do outro? Como é que a gente filtra isso? Como é que a gente consegue extrair algo de positivo de algo impuro, né? E o grande símbolo aqui é da natureza, né? É o esterco, que é fezes de animal, que vira adubo, que gera árvore, flor e fruto. Olha como é que a natureza recicla o impuro, entre aspas, né? O dejeto. Como é que a gente lida com aquilo que a gente classifica como dejeto na gente e nos outros? Emocional, psíquico. E aí, você quer saber como o indivíduo lida com isso? Olha para o esplêndido dele. E por último, mas não menos, né? Mas tão importante, né? Quanto muitos outros, o genésico. E hoje talvez até um pouco mais importante pelo grau de desequilíbrio que nós, sociedade, temos, né, realizado com as nossas energias da sexualidade, né? É o chakra ligado à reprodução biológica, mas ele é, acima de tudo, o chakra da associação, da cooperação, da integração humana. E a gente vê isso, né, muito claro na nossa sociedade, porque nós vivemos numa sociedade onde a maioria de nós vive uma profunda solidão e, ao mesmo tempo, é uma sociedade de profundas práticas sexuais promíscuas e desequilibradas. Vamos tentar entender essa relação. Nós criamos uma forma de viver que traz solidão. Só que ao invés de a gente se dar conta disso e mudar a forma de viver, a gente tenta escapar dessa solidão com a conduta sexual promíscua. Só que a conduta sexual promíscua, ela distorce as energias do chakra genésico e vai gerar mais a sensação de solidão. Porque essas energias saudáveis, que a gente tem que usar em todas as relações humanas, porque é ela que cria os vínculos verdadeiros, a gente começa a apodrecer essa energia. Então essa energia já não traz para a gente a sensação de fazer parte de algo. E a gente busca mais prazer para amenizar, só que a gente estraga mais esse chakra, ele funciona menos, a gente se sente mais só. Então o ciclo da promiscuidade sexual é um dos tratamentos mais difíceis da Terra que o indivíduo, né, quando está nessa situação, tem que passar. Porque ele precisa saber suportar uma solidão profunda e construir a saída dessa solidão sem se desequilibrar sexualmente, sem ter a busca sexual desequilibrada. Então, chama a atenção porque a gente ainda não sabe lidar com essa dimensão nossa. Na prática, é muito importante a gente aceitar o grau de solidão que a gente está agora e começar a construir uma saída dessa solidão, criando padrões de relacionamentos fraternos, colaborativos e honestos. O trabalho espírita, entre outros centenas de trabalhos voluntários, é um dos caminhos. Porque você começa a criar grupos e constituir ligações energéticas saudáveis.
E aí a gente começa a ter uma sensação de integração com a sociedade, com os outros seres humanos e com a vida. Bem, gente, eu sei que é muita coisa, tá certo? É muita informação, né? Eu tentei falar um pouco devagar. Tá escrito, né? A gente ainda vai ter mais um encontro, né? Por isso a gente vai ficar repetindo para a gente ir conseguindo perceber a diferença de cada uma relação. No próximo, né, encontro a gente vai trabalhar esses mesmos pontos centrais, né, aprofundando essa reflexão. Como espiritualizar cada um desses pontos, como desenvolver, como ajudar de uma forma consciente na evolução de cada um desses pontos, né? A gente hoje falou um pouco mais deles e da conduta. No próximo encontro a gente vai falar deles e de práticas espiritualizadoras de cada um deles, né? Essa é a ideia. A sensação do genésico, né, muitas vezes são movimentos energéticos com redemoinho e também pontadas, né, que a gente sente. Espero que tenha sido útil, né? Acho que são informações que talvez valha a pena até ouvir de novo, porque a gente precisa ir assimilando. E o que eu posso dizer é que eu tenho aprendido muito, né? São coisas muito centrais, né? Existem 7 dimensões nossas que nós temos que cuidar, né? E existem 3 que definem as outras 4. Então, é muito importante a gente pensar nisso, como a gente está cuidando de tudo isso. Um grande abraço, um grande beijo. Espero que esse nosso encontro tenha sido proveitoso também para você, né? Para mim, certamente, é sempre bastante proveitoso e eu também tenho aprendido muito. Um grande abraço. Vamos agora para a nossa segunda etapa. Que a paz do Cristo penetre os nossos corações, iluminando todo o nosso ser, para que possamos, com seus ensinos, transformarmos a nós mesmos, utilizarmos os recursos que o Pai nos deu e nos tornarmos amigos de evolução desse Mestre, que nos amou, nos ama e sempre nos amará e nunca, em nenhuma hipótese, nos abandonará jamais. Podemos iniciar. Quero agradecer a sua presença nesse encontro com muita alegria. Como primeira pergunta, como o estudo dos pontos magnéticos centrais pode ajudar na nossa evolução espiritual? Primeiro, entender uma coisa muito importante, que o que você está expresso nos pontos magnéticos do seu corpo espiritual. Isso parece pouco, isso parece quase nada, mas é o mais importante, porque leva ao espírito vaidoso da terra a pensar, bem, já que não dá para esconder, melhor educar. Isso não vai passar despercebido por ninguém no mundo espiritual. Os espíritos superiores já estão vendo como eu sou. Isso é muito importante porque fomenta uma atitude de verdadeira honestidade. De entender que não vou fazer uma precezinha aqui de fingimento e tudo se resolverá. Porque assim querem muitos. Basta dizer desculpa, meu Deus, e pronto. Não se trata disso. Se trata de você investir o seu esforço, seu tempo para se desenvolver espiritualmente ou não. Porque muitas vezes observamos que espíritas querem tratar espíritos bons como se fossem santos medievais que vêm salvar de qualquer jeito. Ficam dizendo, Bezerra de Menezes vem me salvar. Esse amigo venerável ajuda,
Mas ele não vai alterar os seus pontos magnéticos centrais. Ele não pode, ela é de Deus. Ele não pode chegar e dizer, vou tocar aqui na sua cabeça e agora você vai se expandir. Isso é proibido. Isso seria violentar as leis do Criador. Você não pode chegar e dizer, agora toca aqui e eu quero ter uma vontade poderosa. É impossível. É impossível. Para ter uma vontade poderosa, você tem que treinar toda hora, todos os dias, a cada instante. Esse amigo pode ajudar, incentivar, insuflar, mas nunca ele poderá lhe dar isso. Então isso é a compreensão central que nós pedimos que vocês prestem atenção. É um processo de milênios de desenvolvimento e que vocês hoje, com conhecimento espírita, podem potencializar. Podem desenvolver numa encarnação muito mais do que muitos e muitos séculos passados. Por quê? Porque vocês podem e devem agir com conhecimento de causa. O que nós estamos apresentando a vocês é uma possibilidade evolutiva muito valiosa que nunca vocês tiveram acesso no passado, com exceção dos grandes iniciados. 7 dimensões a serem tratadas e cuidadas. Eu sei que é muito para a mente de vocês, mas nós apresentamos o quadro geral, depois nós trabalharemos um número ainda menor. Mas vocês têm que entender isso. Esse desenvolvimento só com esforço próprio. Alguns pensam, colônias evoluídas é proibido a entrada. Isso é simbólico. Se você pega espírito atrasado, nós fazemos experimentos também. Levamos para uma colônia evoluída. Sabe o que acontece, filha? Ele não enxerga quase nada. Mas ele fica cego? Não. Porque o chakra frontal dele não percebe as energias daquela colônia. Não percebe as maiorias das coisas. Estranho, né? Pensar assim? Mas é assim que é a verdade. Por isso Cristo fala tanto da percepção. Então ele não vai. Não pense que vou para uma colônia superior. Estou falando de colônias muito desenvolvidas. Como quem diz, vou sair de uma cidade atrasada e vou para uma cidade mais bonita. Não é. Lá se requer um outro nível de percepção. Então ele não vai perceber muita coisa. Imagine uma pessoa viver em que ela percebe algumas coisas e outras não. Que confusão mental. A pessoa está andando e esbarra em algo que para ela é invisível. Mas para nós é uma obra de arte. Como viver numa cidade dessa? E isso acontece, eu acompanhei isso. Entende, filha? Então, não é só querer, não é me leve para lá, você não vai conseguir viver lá. Porque as expressões mais sutis você sequer vai ver. Você vai estar todo mundo encantado com a harmonia e você vai dizer, mas eu não estou ouvindo nada, não ouço nada. As pessoas vão estar falando de cores que você nem sabe que existem, não percebe. Então, fundamental é entender o que você se expressa nesses pontos. E 2, que esses pontos só se desenvolvem com uma vontade íntima. Nós podemos ajudar, instruir, estimular e até potencializar. Isso Deus permite, sim, em casos que precisam disso. Não há problema. Mas do que isso é impossível. Então, vou dizer claramente, isso serve para vocês deixarem de ser padres e religiosos medievais, ignorantes e atrasados.
e se tornarem cristãos primitivos verdadeiros que sabem que o esforço individual é indispensável. Não adianta ficar de joelho fingindo coisa. Tem que agir, tem que querer, tem que ser. E aí fará por merecer. Teria algum aspecto dos pontos magnéticos centrais que você gostaria de destacar nesse momento? Sim. O coronário, como vocês chamam, fundamental. O poder que vocês têm por essa conexão com Deus é totalmente desconhecido dos habitantes do mundo de vocês atrasado. Totalmente. Quando vocês souberem que através dele vocês podem curar doenças, todas as doenças do corpo, vocês rirão e chorarão da própria ignorância. Muito importante. Como desenvolver isso? Como? Ele é o chakra da humildade. Ele só se desenvolve quando todos os outros se acalmam, porque ele não briga por espaço. Por isso, as seitas antigas e nobres falavam do silêncio profundo. O que é silêncio profundo? É o acalmar de todos os outros pontos energéticos. Quando todos eles se acalmam, como todos eles atingem o padrão de menor atividade, a flor desperta. Por isso dizíamos, a verdadeira flor desperta no silêncio. Pensem nisso. Vos ajudará muito, se não agora, no futuro. A flor desperta no silêncio, filhos. Num silêncio tão belo que não posso descrever para vocês. Fica em paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.